prova da minha vida. A prova que mudou toda a trajetória da minha vida. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. O objetivo é sair daqui com outra mentalidade do que é estudar para concurso público e principalmente traçar uma boa estratégia de estudo para você conseguir a sua aprovação o mais breve possível, porque eu tenho certeza que é isso que você quer. E o vídeo de hoje eu já começo mostrando a prova da minha vida, a prova que mudou toda a trajetória da minha vida. Eu acertei 87 questões em uma prova valendo 95 pontos, porque 5 questões foram anuladas. Ou seja, de uma prova de delegado de polícia, eu errei apenas 8 questões. Com 1 ano e 2 meses de estudo, eu já estava atingindo ali as primeiras colocações para o cargo de delegado de polícia. E hoje eu vou te explicar como eu consegui esta proeza aqui. Fui a inteligente, fui a aluna mais dedicada da faculdade, não, nada disso. Tudo aqui eu utilizei uma boa estratégia de estudo. E aqui hoje peguei esta prova, fui analisando, fui olhando questão por questão e falei, gente, Eu tava um monstro. igual eu falo para os meus alunos, eu de fato estava um monstro nas questões. Dificilmente eu errava uma questão. Por que eu errei essas 8 questões? Eu já sabia que eu iria errar algumas questões de determinados assuntos. Olhando aqui o edital, quando foi publicado da PCDF, Delegado de Polícia, lá no ano de 2015, eu analisei estrategicamente este edital e falei, bom, essas e essas matérias eu não irei estudar. Este e este ponto eu não irei estudar. Se cair na minha prova, eu vou errar, mas eu vou errar consciente do meu erro. E foi exatamente isso que aconteceu. 2 ou 3 questões eu errei sabendo que eu iria errar. As outras eu errei por puro desleixo. Falei, putz, como é que eu errei uma questão desta, né? A gente olha assim depois e fala, meu Deus, como eu errei esta questão. Mas tudo bem. Esta prova aqui, ela mudou a minha vida. Eu passei aqui na prova delegado do Distrito Federal em 15º lugar. Obviamente eu não esperava nem esta pontuação, nem esta colocação. Mas quando eu fiz esta prova, e eu guardo ela com muito carinho, porque realmente ela mudou a trajetória da minha vida, ela mudou a minha história, a história dos meus familiares, e é por isso que eu estou contando aqui isso para vocês, porque eu quero que você mude sua vida através dos estudos. E eu tô para provar que uma simples folha de papel mudou a minha vida. Então, assim, hoje o meu objetivo é mostrar para vocês que isso aqui é totalmente possível. Você atingir as primeiras colocações, você simplesmente passar em concurso público, ele é totalmente possível, utilizando estratégias, sendo inteligente na escolha das suas estratégias e principalmente a sua metodologia de estudo. Ela vai definir muito como será a sua trajetória no mundo do concurso público. Então, isso aqui é importante você entender, porque às vezes a gente tem vários conhecidos, né, no mundo do concurso público, ou até mesmo seus conhecidos que são super inteligentes, que são pessoas fora da casinha. Sabe aquela pessoa que você conversa com elas e fala, nossa, que pessoa inteligente, né? Que pessoa toda culta, né? Será que eu não sou assim? Como é que eu vou passar em prova? Mas não são essas pessoas que conseguem passar em concurso público. Por que, Larissa, não é o mais inteligente que passa em concurso público? Porque nem sempre o mais inteligente tem boas estratégias. E sempre um bom estrategista, ele consegue sim atingir o seu objetivo, mesmo não sendo o mais inteligente. Então, hoje nós vamos passar
questão por questão aqui. Obviamente eu não tenho o intuito de corrigir esta prova, até porque muitas questões estão desatualizadas, mas é mostrar para vocês o porquê que eu errei, o porquê que eu sabia que eu errei e principalmente analisar um edital. Como ser estrategista, né, Larissa? Você já nasceu estrategista? Obviamente que não. Eu aprendi isso daqui, eu aprendi a estudar para concurso público e eu adotei uma estratégia e fui com ela até o fim. Até eu passar nesta e em todas as fases do meu concurso para delegado de polícia aos 24 anos de idade. Então, vamos lá. Muito importante, a primeira coisa é você analisar o seu próprio edital. Quando o edital ele é publicado, a banca diz muito sobre a prova. O edital ele diz muito sobre o seu concurso. Então é importante você analisar. Você que irá fazer a próxima prova de delegado de polícia do Distrito Federal, você deve analisar este último edital do fundo do coração de vocês, ponto por ponto. E como eu fiz esta análise? Eu vou voltar literalmente ao tempo e vou dar as minhas impressões de quando eu li este edital. Quando eu bati o olho neste edital, obviamente me deu aquele frio na barriga, né? Porque o edital foi publicado, meu Deus. Mas eu pensei, calma lá, o que eu tenho que fazer para bater essas matérias? Até porque eu não estava acostumada com tributário, empresarial, civil, processo civil, ambiental. Eu era muito boa nas partes principais de qualquer concurso para delegado de polícia. Penal, processo penal, constitucional, administrativo, nessas 4 matérias eu estava muito bem preparada. Mas e nas outras? Nas outras eu não estava tão preparada assim. Então era um momento de eu ter um diferencial dos outros. E o que eu pensei? Bom, todo mundo que estuda para delegado de polícia é muito bom nessas principais matérias: penal, processo penal, constitucional e administrativo. Mas a galera que estuda para a área policial não estuda as outras matérias: ambiental, tributário, civil, processo civil. E eu pensei, bom, vai ser o meu diferencial nesta prova, vai cair. E vai ser exatamente nestas matérias que eu irei dar o meu diferencial. E pensei ainda mais, e será essas matérias que irão eliminar quem entra e quem sai deste concurso? Porque a banca, ela já tem essa intenção. E a banca sabe, né, quando os alunos estão preparados para um determinado tipo de tema. Tanto é que nesta segunda fase aqui, que é a fase discursiva de delegado de polícia, caiu, por exemplo, nas questões discursivas, direito civil, direito processual civil, direito ambiental, não caiu processo penal, não caiu constitucional administrativo. Então, são bancas, né, que escolhem matérias diferentonas. Olhando aqui, você leu o edital do seu concurso, batendo aqui o olho, eu pensei, vamos lá estudar este edital. Passei um dia estudando este edital e montando o meu cronograma. Bati o olho aqui, conteúdo programático, direito administrativo. Bom, diversos pontos aqui eu já estava estudando, ponto 1, ponto 2, ponto 3, isso aí já era natural. Quando foi chegando ali para as últimas matérias de direito administrativo, exemplo, 866, que era a antiga licitações, hoje é uma nova atualização na lei de licitações, que é enorme, pregão, aí eu fui vendo ali, sistema de registro de preço, ok, é uma lei pequena, aí veio aqui a 12.462, né, regime diferenciado de contratação, ok, é uma lei pequena. Aí veio esse decreto 6170, veio essa portaria interministerial 507 e veio essa instrução normativa número 1. Aí eu falei, putz, gigantes. Se você abre aí a portaria 507, páginas e páginas.
qual que foi a minha estratégia? Bom, se cair essas leis finais, eu vou errar. Eu não vou estudar estes tópicos. Por quê, Larissa? Por que eu não estudei? Porque eu vou ler, reler, e se cair na prova, eu vou errar. Então eu prefiro estudar algo que, se cair na minha prova, eu vou acertar. Eu me garanto nessas matérias, por exemplo, atos administrativos, organização administrativa, serviço público, responsabilidade civil. Essas matérias eu pensei, eu vou ficar muito boa nesses tópicos, porque se cair, eu me garanto. Agora, se cair esses outros pontos de direito administrativo, eu vou errar. Por isso que eu falei para vocês que quando eu errei as questões que caíram exatamente esses pontos, eu errei consciente. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui está exatamente a minha prova que eu estou mostrando aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver aí. Imagine a felicidade, né, de anotar quantos pontos eu acertei, mas enfim. E aqui começa exatamente com um direito administrativo, questão número 1, que falou aí questão da aposentadoria, enfim. A questão número 2 da Lei 8.112, que ok, acertei também. Questão número 3, falou de um processo administrativo disciplinar, errei, não me garanti, mas eu quero avançar aqui para a questão, para que vocês possam entender o meu chute consciente, né? Para que vocês possam avançar aqui para a questão número 15. Olha só a questão número 15. Veja lá, a portaria interministerial, né? Caiu aqui aquela lei, Secretaria de Tesouro Nacional. Eu sabia que ia cair uma questão dessa. Sabia e sabia que eu iria errar porque eu não estudei. Mas nas outras eu me garanti um pouco. Direito administrativo eu não sou tão boa não. Mas até que eu acertei algumas questões aqui, validando um pouco do meu direito administrativo. Então veja que isso é estudar de maneira estratégica. Ok, essas matérias eu não vou estudar porque irá me demandar um tempo enorme e talvez não vale a pena. Foi assim que eu utilizei em direito administrativo. Então eu já risquei aqueles pontos finais. Voltando aqui para a tela, direito constitucional. Quando você bate aqui o olho, bom, direito constitucional eu sei que é uma matéria assim um pouco mais extensa. Mas o que a banca mais gosta de direito constitucional? Eu sabia que aqui a nossa banca era a banca Funiversa. Hoje essa banca não existe mais. Ela foi extinta, esta banca. Mas eu fiz muitas questões de bancas anteriores e o principal ponto, eu fiz a questão anterior, a prova anterior de agente penitenciário, hoje Polícia Penal. E eu percebi que que era a mesma banca, obviamente, e eu percebi que esta banca, ela gostava de muitas jurisprudência, gostava de muito entendimento jurisprudencial. Quando eu bati o olho em direito constitucional, eu pensei, eles irão cobrar jurisprudência. Em direito constitucional, penal, processo penal, tenho certeza que irá vir com muita jurisprudência, porque pensei, e eu não preciso ser tão inteligente para raciocinar isso, pensei, se para a banca, se para a prova de polícia penal, que não exige nível superior em direito, qualquer nível superior, quase 87% das questões foram jurisprudências, imagine para um delegado de polícia. Esse foi o meu pensamento. Então eu mudei completamente o meu estudo nessas matérias de constitucional, administrativo, penal, processo penal. Tanto é que administrativo eu errei muitas questões porque eu estudei muito focado em jurisprudência e cobrou ali uma certa literalidade da lei. Mas tudo bem, constitucional a minha estratégia deu super certo. Constitucional, deixa eu mostrar aqui para vocês a quantidade de questões que caiu de acordo com o entendimento jurisprudencial.
ou até mesmo uma teoria. Então aqui começa no artigo 16, na questão 16, a questão de matérias constitucionais. Então a teoria eu consegui observar em direito constitucional, mas também, olha só, já na questão 20, a gente conseguiu enxergar aqui matérias importantes e dominantes. Controle de constitucionalidade, a questão 21 foi anulada, mas, já a questão 23, jurisprudencial, questão jurisprudencial. Então, toda a parte aqui de direito constitucional, questão 29, também jurisprudencial. Obviamente, você não deixa de estudar a teoria, porque constitucional é uma parte muito teórica, mas exige também, além do conhecimento teórico, muito entendimento jurisprudencial. E foi assim que eu errei apenas uma questão de direito constitucional. Apenas uma questão eu errei. E foram duas questões que eu errei, na verdade. Uma foi anulada e a outra, de fato, eu errei. Então, todas as questões aqui de direito constitucional eu consegui angariar alguns pontinhos. Por quê? Porque eu estava muito bem preparada nessas matérias. Eu não me permitia errar nessas matérias. Estrategicamente eu pensava, bom, eu só posso errar aquelas matérias que teoricamente eu não sou tão boa. Empresarial, civil, processo civil, ambiental. Então nessas aqui eu já não me permitia tanto errar questões. Veio a questão aqui também 35, questão jurisprudencial, que também errei exatamente questão de jurisprudência, combinado? E aí bati, dando sequência aqui no meu edital para delegado de polícia. Civil e empresarial, qual que foi o meu raciocínio? Para conseguir praticamente gabaritar a parte de civil e empresarial. Pensei, bom, civil e empresarial tem uma parte doutrinária, tem uma parte que é um entendimento ali histórico, vamos pensar assim. Mas eu não acredito que para delegado de polícia irá vir tantos pontos históricos. Eu acredito que vai vir a literalidade da lei. E eu me apeguei à letra da lei, obviamente associada com questões, para que eu pudesse entender a letra da lei nas questões, principalmente quando você lê empresarial, quando você lê civil, das partes de obrigação, socioculto, né? Aquela parte assim que eu falo, meu Deus do céu, para onde que eu vou com isso daqui? Então eu li a letra da lei, não entendia muita coisa e eu consolidava o meu entendimento nas questões. Então quando eu bati o olho aqui em civil, empresarial, processo civil, eu pensei, bom, para delegado de polícia eles não irão cobrar aquela parte doutrinária pesada de processo civil. Jamais nesta vida eu ia comprar uma doutrina de processo civil para começar a estudar para delegado de polícia. Não, eu não adotei essa estratégia. O que eu adotei? A literalidade da lei. E eu vou mostrar aqui para vocês que eu praticamente acertei todas as questões de processo civil, civil e empresarial. Vou avançar aqui com vocês para vocês enxergarem, tá? Para vocês observarem aí, começando na questão 36, 37, que já falou do regime jurídico da pessoa natural, uma jurisprudência. Errei a 38, porque aí falava de tributos, aí é exigir demais, né? Aí é exigir demais de tributo. Gente, eu confesso, tá? Eu não sou boa nesta parte de jeito nenhum, tá? E aí acertei ali a questão de domicílio, acertei posição jurisprudencial. Dificilmente eu errava questões de posição jurisprudencial, porque eu comia a jurisprudência. Larissa, interessante mesmo essas matérias de civil, empresarial, processo civil, para delegado de polícia estudar jurisprudência? Sim, com certeza. Obviamente, aquilo do tema que cai na sua prova. Não é todo o civil, não é todo o processo civil, daquilo que está no seu edital. Mas com certeza é válido sim. Olha a questão 40, questão jurisprudencial. Olha a questão 41,
questão também jurisprudencial. Então, tudo isso é importante você entender. Como que é a sua banca? Como que é toda essa dinâmica de estratégia de estudo? Podem observar aí, ó, que eu acertei, dificilmente eu errei alguma questão. Olha a 46, também envolvendo questão jurisprudencial, mais uma vez aí envolvendo, eu anotava as coisas que eu lembrava na hora da prova, então olha a questão 47, eu anotava alguma informação que eu achava interessante, algum ponto. Ó, questão 50, 51, também questão jurisprudencial. Tudo isso, aí a questão 52, nós já falamos de penal. Então veja que eu errei uma questão de civil e processo civil. E qual foi, Larissa, essa estratégia, já que você falou que tem grande dificuldade nessas matérias? Eu agarrei em uma estratégia. Qual foi a estratégia? Eu vou dominar a letra da lei. Esta época eu sabia de cabo a rabo o Código de Processo Civil, o Código Civil, tudo que você me perguntasse estava na minha mente. E aqui eu quero ser bem claro para você, não é para você, sendo bem claro, tá? Memorize estas leis. Concurso público é isso, é memorização. Ah, Larissa, eu não concordo com concurso público. Não interessa a sua posição, não interessa a sua opinião. Se você quer passar em concurso público, memorize. E eu utilizava técnicas de memorização. Uma delas, que eu já falei aqui para vocês, tem vídeo aqui no nosso canal. Lê quantas vezes? 500 vezes. Ah, Larissa, 500 vezes? É, até a data da sua prova. Lê até memorizar, tá? Então são técnicas que a gente vai utilizando para a memorização. E eu reafirmava aquela minha leitura através das questões. Então, olha só, uma matéria que eu não era boa e gabaritei. Só errei uma questão de civil. Processo civil eu gabaritei. Gabaritei, porque sabia o que a banca ia cobrar. Estratégia de estudo. Obviamente você vai numa estratégia, você fala, bom, eu vou adotar. Eu fui na contramão do que a maioria estava estudando. Pegando doutrina, pegando sinopse, pegando ali Não, eu falei, quer saber? Eu vou adotar uma estratégia. Vou estudar a letra da lei, jurisprudência e consolidar nas questões. É isso, essa é a minha estratégia, certo? Se você tá gostando, pessoal, olha só, curta, compartilhe o nosso vídeo. Isso é muito importante para que eu possa continuar fazendo mais vídeos como este, tá? Vamos dando sequência aqui. E aí, chegamos em penal. Vamos ser bem sinceros aqui. Se você quer passar para delegado de polícia ou outras carreiras, Larissa, eu quero promotoria, eu quero magistratura, você tem que entender que certas matérias você não tem que ser bom, você tem que ser muito bom. É igual você querer, por exemplo, fazer Ministério Público e não saber direitos coletivos, direitos difusos, consumidor, ECA. Você tem que dominar, porque é aquilo que você vai trabalhar no dia a dia. E cada vez mais aquelas teorias mirabolantes que a gente olha que caem em prova, você tem que saber não só a parte básica dos princípios, que isso você também tem que saber, mas também algo mais aprofundado. Então, quando eu vi aqui penal gigantesco, né? Processo penal, as leis penais extravagantes, eu pensei, bom, esse edital tá muito grande. Saiu ali em dezembro, para ser mais exata, na virada do ano, e eu pensei, bom, eu tenho janeiro, fevereiro, março, tenho 3 meses aí para a data da minha prova. Como que eu vou fazer isso? Penal e processo penal gigantesco. E aqui o tanto de legislação penal extravagante, Estatuto do Índio, Código Eleitoral, execução penal, crimes falimentares. Eu pensei, minha Nossa Senhora, como que eu vou fazer esta estratégia? O que eu pensei? Direito penal e direito processual penal, eu vou dominar a jurisprudência. Não vai ter uma questão de penal e processo penal. Se cair jurisprudência, eu não erro, não. Eu não erro, não. Talvez uma parte teóricazinha, que é o que eu digo teórica, alguma teoria mirabolante, né? Porque matéria para ter teorias mirabolantes é penal.
principalmente aqui, né, aquelas concausas, eu falava assim, minha Nossa Senhora, tá, se cair, ok, válido. Agora, se cair jurisprudência, se cair letra da lei, dessas leis penais extravagantes, não vou errar, não vou errar. Perceba que eu tô falando aqui para você que eu adotei estratégias que eu entendia aquilo que eu poderia errar e que estava na minha margem de erro. Então eu pensei, bom, essas teorias aqui eu vou revisar, porque eu tinha 3 meses para a prova, tá, gente? 3 meses. Eu vou revisar, mas eu vou revisar como? Através das questões. Eu vou fazer muitas questões de penal e processo penal, que essas teorias de penal eu vou relembrar e aprender nas questões. Então eu fiz todas as questões de penal e processo penal que você imaginar na sua vida. Seja de magistratura, seja de promotor, seja de defensor, seja de delegado, de qualquer cargo, porque eu estava elevando o meu nível. E vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem ver uma questão, vou tentar achar, de penal e de processo penal que caiu a mesma questão de promotor, caiu nesta prova. Eles não mudaram nem a ordem das alternativas. Então essa estratégia que eu adotei de revisar e de relembrar aquele conteúdo, faltando 3 meses para a data da minha prova, por questões foi válido. Porque veja que as bancas, elas nem alteraram ali, ela não teve nem a capacidade de alterar as alternativas, copiaram e colaram a sequência. Então deixa eu mostrar aqui para vocês a minha prova de penal. Eu não fui, deixa eu ver, começou aqui na questão 52. Então teve algumas questões de penal que eu não fui tão bem. Foi a matéria que eu fui mais ou menos, foi penal e administrativo. As outras eu fui muito bem. Então, penal, eu acabei errando aí 2 questões mais ou menos. Aí você pode enxergar a questão 53, errei a questão 55, mesmo ali ficando na dúvida, que foi um peguinha, mas eu consegui acertar. Veja que quando caiu questões envolvendo a própria literalidade da lei, eu não errei. Tivemos uma única questão anulada de penal, que foi a questão 67, eu agradeci porque eu tinha errado a questão. É bom demais, né? Anular uma questão quando você errou a questão. E assim, pronto. Então, dessas matérias, penal foi administrativo também, que eu errei ali 2 questões. E de penal, que eu também errei 2 questões, mais uma foi anulada. Porque que é o que eu penso? Essas matérias, as 4, a gente não pode errar, né? Não podia errar. Penal, processo penal, constitucional, administrativo. Então, quando eu errei, eu fiquei, putz, é uma estratégia que eu acertei, ok, mas não podia ter errado essa questão, porque talvez poderia me tirar da prova. E aí fui passando. Olha só, questão 69, com base na letra da lei, toda a parte de processo penal, a estratégia que eu adotei deu muito bom, porque processo penal foi posição jurisprudencial. E a banca, ela foi tão sacana nisso, porque eu lembro exatamente de uma questão, vamos ver se eu anotei aqui, eu lembro até hoje dessa questão, que ela colocou assim, de acordo com o entendimento do STF, tarará, tarará, tarará. Não era do STF. Era de acordo com o entendimento do STJ. E eu saquei na hora para vocês observarem o tanto que eu estava boa em jurisprudência. Falei, opa, esse aqui não é entendimento do STF não, esse aqui é entendimento do STJ. E aí consegui acertar a questão. Então, processo penal, também não errei nenhuma questão. Pode observar aí, 75, 76, 77, acertei praticamente todas as questões. A única questão que eu errei foi de competência, que está aí na questão 83, que eu acabei dando um deslize aí. Então, processo penal, eu errei apenas uma questão. Aí vem um ponto-chave da nossa aula de hoje, do nosso bate-papo. O que me fez acertar 87 questões de 95 foi a parte que eu mais duvidei da minha capacidade. Foi as matérias que eu mais duvidei de que eu poderia ir bem. E aí, com esse entendimento, com essa sensação, foram as matérias que eu mais me dediquei, que foi ambiental. Eu sabia tudo de ambiental.
civil, processo civil, empresarial, eu sabia a letra da lei, eu sabia jurisprudência e o mais importante, eu sabia acertar a questão. Prestem atenção, eu sabia acertar questões. E quando eu falo que concurso público é uma técnica, é realmente você entender o jogo, você pode até não concordar que é um jogo, mas você precisa saber como joga este jogo. Você precisa entender a técnica para estudar para concurso público. E qual é a técnica primordial? Saber acertar questão. Até na hora de chutar, você tem que saber chutar, que é isso te tira e te põe em uma prova. Aqui eu fiquei em 15º lugar. E o que me garantiu? Pasmem, pasmem. Tributário, ambiental. Eu acertei todas as questões. Não errei uma questão, e eu estou mostrando aqui para vocês ambiental, que eu sei que os meus alunos falam assim, nossa, que coisa chata, Larissa. E eu falei, eu sei que é chato, mas você vai literalmente ler e memorizar todas essas leis de direito ambiental. Ah, Larissa, eu tenho que saber da caatinga, da plantação do cerrado. Tem, porque vai cair. Vai cair e a banca vai cobrar pesado. Assim como o tributário. Tributário, letra da lei. Foi assim que eu garanti, para que eu não errasse absolutamente nada de tributário, nada de ambiental. Foi assim que eu garanti, tô mostrando aí para vocês observarem, que eu sabia até, eu falei, gente, tô impressionada comigo mesmo, como é que eu tô sabendo tudo isso de ambiental. Hoje, se me perguntar da caatinga, de não sei o que, eu não vou saber muito bem te responder não. Mas à época eu sabia responder absolutamente tudo. Bati esse edital em 3 meses, eu bati todo o meu edital, lendo PDF, assistindo videoaula. Não, pensa bem, pensa bem. Eu tinha apenas 3 meses para a data da minha prova. Eu não tinha tempo. Eu adotei uma estratégia que eu saberia que iria dar muito certo. E qual foi, resumindo aqui a estratégia, letra da lei, jurisprudência e revisando aquilo que eu aprendi na letra da lei e na jurisprudência nas questões. Obviamente eu estou falando aqui de um estudo pós-edital, quando o edital saiu e quando você tem poucos meses para a sua prova. Pois bem, deu 1 ano e 2 meses de estudo, eu passei nesta prova de delegado de polícia. Passei muito bem. Na segunda fase, que é a questão discursiva, que será um novo vídeo que eu irei trazer aqui para vocês, é só você se inscrever aqui no nosso canal para você não perder nenhum vídeo. E eu vou dizer para você como que na segunda fase eu saí de 15º lugar e fui para 10º lugar. A minha colocação na segunda fase, eu subi 5 colocações. E eu falo aqui que eu fiquei em 15º lugar, mas eu fiquei empatada, tá? Fiquei empatada com 5 pessoas. Então, teoricamente, eu fiquei ali em 11º, 12º. Mas como eu fiquei empatada, acabou que eu fiquei em 15º lugar. E aí, pessoal, entenderam? Deu para perceber que eu não falo nada mirabolante? Não falo nada que talvez você nunca tenha visto. Eu só falo para você ser o melhor estrategista para a sua prova. Você precisa ser estrategista. Você precisa bater o olho no edital e pensar, bom, isso daqui não vai dar tempo de estudar. Se não vai dar tempo de estudar a teoria, se não vai dar tempo de relembrar pontos mais aprofundados, deixa eu relembrar de uma forma mais prática, ou então esse ponto aqui eu não vou estudar, porque se cair eu vou errar, então não vale a pena, assim como eu fiz com direito administrativo. Mas eu vou errar, mas eu vou me garantir nas outras matérias. E sempre entendendo como a banca joga, como o seu inimigo joga. Eu só passei nesta prova aqui porque eu entendi como a Funiversa joga. Eu entendi que ela amava a jurisprudência. Se você não sabe como a sua banca joga, provavelmente aquele aluno que só estudou teoria, que não leu a letra da lei,
passava por jurisprudência mais ou menos, ele não passou nessa prova. Ele não passou porque ele estava estudando de um jeito e a banca estava cobrando de outro jeito. Então, é importante você fazer sempre a análise do seu edital e da sua banca. E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui produzido pelo meu canal e eu quero que você curta e compartilhe para que a gente possa continuar fazendo mais vídeos como esse. E mais, peço que vocês também coloquem aqui embaixo nos comentários quais próximos vídeos vocês gostariam de assistir aqui no meu canal. Certo, pessoal? Um beijo, até a próxima. Estudem!